Eu percebo que pessoas que têm fé genuína, elas têm uma alegria de viver que é uma coisa muito linda e que não é fácil de se ter quando não se tem fé. Como é meu caso, assim, eu não tenho uma fé. E eu tenho uma pergunta pra te fazer. O que é a fé? A fé é uma decisão consciente? A gente pode escolher crer? Ou é algo inconsciente que não tem nada a ver com uma escolha racional? Obrigada. Oi, querida, olha só. A fé é ambas as coisas. A fé começa como um dom, uma graça. Como diz Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, está dito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé começa quando você aceita a transcendência na vida, quando você não reduz a vida apenas ao que se apalpa, apenas ao que se vê, quando você inclui na vida aquilo que está para além do visível e do óbvio. Hoje em dia tem muita coisa que antigamente participava do mundo invisível e coisas que se tornaram visíveis. Por exemplo, com a física quântica, a gente descobriu um outro universo que opera de maneira completamente diferente desse macro-universo newtoniano, como chamam os físicos. Mas no universo das micropartículas subatômicas é o oposto. A mesma coisa pode ocupar o mesmo lugar, ou a mesma coisa pode ter um recíproco exato do outro lado da galáxia. A mesma coisa pode atravessar o inatravessável, como Jesus que atravessava paredes depois de ressuscitado. A glória de Jesus entrou numa dimensão ilustrativamente, metaforicamente quântica. E Jesus disse que bem-aventurados são os que não viram e creram, porque para esses o mundo é muito maior, como você mesmo reconhece, porque nem tudo que os olhos não veem não existem, e as coisas, e nem tudo que os olhos veem carregam os significados que preenchem a vida. Boa parte da vida é preenchida por aquilo que os olhos não veem. Hoje a gente vive num mundo onde é natural você pegar um celular, como eu estou vendo aqui o meu amigo Caio Conká pegar o celular dele ali, e ele está fazendo uma operação de natureza quântica. Tudo que está acontecendo ali é quântico, não é analógico, não é binário, ele já entrou num outro mundo. Esse podcast só está acontecendo por causa da evolução da física para a dimensão quântica. O 5G está chegando aí com uma quantidade enorme de capacidade de levar informações que eram absolutamente mágicas. A gente pode olhar para a ciência moderna e imaginar que ela é a antiga magia. Ou seja, o que a gente tem hoje como fenômeno natural todo dia é aquilo que para um homem antigo iria fazê-lo surtar de loucura, pensando que nós todos aqui éramos magos de uma dimensão diferente. Então, voltando à tua pergunta, a fé é um dom de Deus que está presente em você, só está morto. Paulo diz em Romanos 10 que a fé cresce, ela vem, ela brota, ela levanta pelo ouvir a palavra de Deus. Eu sei que enquanto eu estive falando essas horas aqui, teve um monte de gente que teve o coração aceso. É impossível, eu sei. Tem gente que ficou com raiva porque eu contrariei alguns pressupostos deles, mas houve outros que se levantaram numa felicidade enorme. E eu ouso dizer que tem alguns aqui que nunca mais serão os mesmos. Porque enquanto essa palavra da vida, essa palavra da alegria, essa palavra da ressurreição, essa palavra do amor de Deus, da graça de Deus está sendo falada aqui,
tem um monte de sementes antes mortas que estão se abrindo, que vão crescer, que vão florescer, que vão se transformar em entes frondosos de fé. Então ela é uma graça que já está latente em você, ela é uma graça que é levantada e provocada pela palavra da fé, que é o Evangelho, e mais do que isso, a fé também é algo que a gente vai escolhendo, vai decidindo em favor. Eu todo dia decido em favor da fé. E já faz tempo que isso não se tornou um problema para mim. Mas eu tive ocasiões na minha vida, há quase 50 anos, 45 anos atrás, em que algumas coisas me balançavam e eu dizia, não, a minha pedra de esquina, a minha fundação é tão forte e poderosa que eu não posso me permitir que uma tolice mexa com as raízes mais profundas da minha fé. Nesse caso, você começa a escolher também. Só que depois que você faz algumas escolhas de fé, elas se tornam irreversíveis. Não tem mais engenharia reversa para matar com ela. Eu vejo às vezes pessoas que dizem que perderam a fé. Geralmente são pessoas que se decepcionaram com pastores, líderes, igrejas, religião. Aí não creem mais na religião e dizem que não têm mais fé. A maioria dos ateus que eu conheço são ateus de religião. É gente que ficou tão magoada, machucada, que não quer mais nem saber. Aquilo ali, de fato, é um pântano de idiotices. Eu dou toda a razão para eles. Agora, eu não preciso e nunca precisei desse pântano de idiotices para fundamentar minha fé em nada. Eu criei de maneira radical, tão radical, que para mim é como se eu fosse um contemporâneo de Jesus. Eu me sinto andando com ele. Eu sei o que ele é. Eu não mais creio, eu sei o que é ser dele. E não tenho medo de nada. Nada pode me afastar do amor de Deus, do amor que ele tem por mim. Então, se todo mundo desistir de crer em Cristo na terra, fique sabendo, eu continuarei a crer sozinho e serei maioria. Em Jesus eu sou maioria. Eu ando aqui, mais são os que estão comigo e maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E eu quero te dizer que você pode evoluir. A fé também cresce. A fé é exercitável. Você pode exercer a fé e à medida em que, com base nos princípios do Evangelho, você exercita a fé, você vê que acontece. Aí, à medida que vai acontecendo, isso vai virando certeza. E chega uma hora que essa certeza se transforma em fato palpável, concreto. É o invisível ganhando concreção real no seu ser.